Fala aí, torcida, a gente está de volta com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, essa semana aí promete, porque o Vasco tem jogo decisivo na Copa do Brasil, tem jogo decisivo aí no domingo contra o Flamengo, e tem um jogador do nosso time que pode deixar o Vasco no domingo, cara. Vamos falar desse assunto, vamos falar também aqui de reforço. O Vasco fez proposta para contratar um meio atacante uruguaio, também está muito interessado em contratar um volante colombiano que defendeu o Boca Juniors aí no ano passado. Vamos falar bastante disso e muito mais agora para vocês, fique até o final, o vídeo está imperdível, mas antes já vai deixando o like, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho das notificações aí para você receber os vídeos postados aqui do nosso canal Vamos Vasco. Valeu sempre a galera que está acompanhando aí o nosso canal. Bom, pessoal, o Vasco vai fazer jogos decisivos nessa semana aí pela Copa do Brasil e também no Campeonato Carioca, né? O Vasco vai ter pela frente o ABC na próxima quinta-feira, em São Januário, às 9h30 da noite. Jogo válido pela Copa do Brasil. Só a vitória interessa para o Vasco passar de fase para a terceira fase aí da competição. Se perder, estará eliminado. Não tem ida e volta, é somente um jogo. E o Vasco tem a vantagem de jogar em casa, né? Vai jogar em São Januário. Não tem a vantagem do empate, mas tem o fator São Januário para tentar vencer o ABC aí na próxima quinta-feira e se classificar para a próxima fase. Hoje tivemos uma notícia importante envolvendo jogadores que estavam lesionados e que podem enfrentar o ABC. O departamento médico do Vasco já praticamente liberou para a partida o Robson Bambu e também o meio atacante Luca Orejano. Esses dois jogadores poderão ficar à disposição do técnico Maurício Barbieri para essa partida contra o ABC. O Robson Bambu, que não joga já tem muito tempo, nem lembro qual foi o último jogo do Robson Bambu com a nossa camisa. E o Luca Orejano já tem algumas semanas que também não entra em campo com a camisa do Vasco. Esses dois jogadores muito possivelmente serão relacionados pelo técnico Maurício Barbieri, já que infelizmente o Miranda teve uma lesão. Pode ser que o Robson Bambu ganhe uma vaga aí entre os relacionados para essa partida de quinta-feira. O Orejano certamente, se tiver todas as condições de jogo, vai ser relacionado sim, porque foi um investimento alto do Vasco. Mais cedo a gente falou aí a respeito desse jogador. Até agora o jogador não mostrou que veio, não entregou absolutamente nada. O investimento que o Vasco fez nesse jogador foi totalmente pelo ralo, pelo menos até esse momento, né? Pode ser que o jogador dê a volta por cima, não se lesione mais e seja uma baita contratação ainda nessa temporada. Mas até o momento, o que eu vi do Luca Orejano foi o jogador mais tempo no departamento médico do que em campo, jogando com a nossa camisa. Vamos torcer para que o jogador faça uma boa recuperação, tenha uma boa recuperação e que faça uma boa partida caso ele entre em campo contra o ABC e quem sabe também ele esteja 100% para jogar contra o Flamengo no final de semana aí no domingo pelo Campeonato Carioca. Deixa aí nos comentários o que você espera para esse jogo contra o ABC na quinta-feira. Se você utilizaria o Luca Orejano e também o Robson Bambu, se você iria relacionar os dois jogadores aí para entrar em campo. Bom, pessoal, a gente acabou de falar de dois jogos decisivos que o Vasco terá pela frente nessa semana e também vai ter uma decisão dentro do elenco do Vasco, né? Uma decisão importante que muito possivelmente poderá culminar na saída do Nenê do Vasco. Caso o Vasco não se classifique frente ao Flamengo no próximo domingo, o Nenê terá feito seu último jogo com a camisa do Vasco, já que o seu contrato é válido somente até o término do Campeonato Carioca e o Vasco estará totalmente eliminado, sem chance de ir para a final do Campeonato Carioca. Isso aí pode adiantar a aposentadoria do Nenê. A gente espera que isso não aconteça, que o Vasco consiga vencer o Flamengo, que vá para a final do Campeonato Carioca e que vença o título do Campeonato Carioca para coroar aí de vez a carreira do Nenê, né? A aposentadoria dele, fechando com chave de ouro, sendo campeão. Não é um título que o Nenê merece e também que o Vasco merece. Todos nós merecemos algo maior, mas é o que dá para conquistar agora, né? Se o Vasco conseguir esse título carioca, com certeza o Nenê vai se aposentar feliz da vida. Há a possibilidade sim dele continuar trabalhando no Vasco. A gente não sabe se ele vai continuar trabalhando nos bastidores ou se ele vai continuar ali no campo, né? Ali junto com o Maurício Barbieri, com a comissão técnica do Barbieri. Ele já disse que quer continuar trabalhando com esses jogadores, quer ensinar muitos jogadores do Vasco, ainda tem muita coisa a passar a esses atletas, né? A sua experiência como jogador por todos esses anos. O Nenê, se eu não me engano, é profissional, meu amigo, desde 1999. Olha quantos anos já tem isso. E até hoje o Nenê joga futebol profissionalmente. Já tem muitos anos e com certeza tem uma larga experiência e vai agregar bastante caso ele fique na comissão técnica aí do Maurício Barbieri. Deixa aí nos comentários aí se você acha que o vovô garoto Nenê vai se aposentar ao término do Campeonato Carioca. Infelizmente ele não vem rendendo nada dentro de campo. Ontem entrou,
Você viu pouco falar do Nenê em campo, ele sofreu uma falta ou outra e só, né? Não foi produtivo para a equipe, já não vencendo já há algum tempo. Eu acho que agora sim é o momento do Nenê se aposentar. Caso ele não queira se aposentar, muito possivelmente ele não ficará no Vasco, isso já é praticamente certo. Ele deverá buscar um outro clube aí para continuar jogando, se ele não se aposentar. Bom, pessoal, hoje tivemos grandes novidades relacionadas aí a reforço. A primeira delas já é um jogador que o Vasco demonstra interesse já há alguns dias, né? É o meio atacante Matias Abaldo, que está atualmente no Defensor do Uruguai. De acordo com o canal Detetives Vascaínos, que entrou em contato com o presidente do Defensor do Uruguai, ele foi perguntado aí a respeito da possibilidade do jogador ir para o Vasco. Ele confirmou que os clubes estão negociando e pode ser, quem sabe, o Vasco contrate esse jogador de 18 anos, que se destacou na seleção sub-20 do Uruguai e é também um dos principais jogadores do Defensor, uma das grandes esperanças do futebol uruguaio. Um jogador ainda muito jovem, na minha opinião, valeria a pena o Vasco dar mais sequência para o Ryan, que é um jogador de 16 anos do Vasco, uma joia que eu tenho certeza absoluta, que vai ser muito maior do que o próprio Matias Abaldo, e na minha opinião seria válido o Vasco buscar dar mais minutos a esse atleta, em vez de investir um dinheiro em um jogador desconhecido, né? Um jogador que ninguém conhece, né? Para falar a verdade, ninguém sabe quem é esse atleta. O scout do Vasco aí tem o auxílio da 777 Partners e com certeza deve estar analisando a fundo esse jogador. Vamos ver se vai dar certo, se vai fechar a contratação. Mas, na minha opinião, se for para apostar em jogadores de 18 anos, aposta na base do Vasco, que é uma das melhores bases do futebol mundial. Bom, e hoje também tivemos uma grande novidade aí quanto a um volante que o Vasco pode contratar nos próximos dias. De acordo com o jornalista Vene Casagrande, o Vasco tenta a contratação do volante colombiano Jorman Capuzano. O jogador pertence ao Boca Juniors e está emprestado a um clube da Turquia. O Vasco que segue em busca aí de mais reforços no mercado, a diretoria já deixa bem claro que vai buscar mais nomes e, obviamente, vários nomes vão começar a ser especulados novamente no Vasco, ainda mais agora com o baixo rendimento do Vasco nos últimos jogos, né? Ficou nítido para todo mundo que o Vasco ainda precisa de um primeiro volante, de um camisa 10 e também de atacantes, né? Um atacante que joga pelo menos pelo lado esquerdo e também de jogadores reservas. De acordo com o jornalista, o Vasco já fez os primeiros contatos com o Boca Juniors para demonstrar um interesse no jogador. De acordo com as informações, o Vasco estaria disposto a pagar cerca de $400 mil pelo volante de 26 anos. Jogador que também tem passagens aí pela seleção colombiana e também times colombianos como o Atlético Nacional, por exemplo. Jogador que já tem uma certa experiência, né, cara? Experiência de seleção, jogou num grande clube aqui na América do Sul, no Boca Juniors e também no Atlético Nacional, que também é um gigante aqui no futebol sul-americano. E na minha opinião, seria válido sim o Vasco contratar esse atleta. Você para pensar, mas temos muitos volantes no elenco, sim, mas primeiro volante, aqueles 5, só temos um, cara, que é hoje o Rodrigo. Os outros jogadores não fazem a função do Rodrigo. Esse jogador chegaria em tese para ser titular do Vasco, jogando ali ao lado do Jair, já que o Andrei Santos deverá retornar ao Chelsea, vai retornar ao Chelsea, né, no meio da temporada. E o Vasco também, na minha opinião, tem que ir atrás de um camisa 10, cara. Não dá para jogar sem um meia de criação. Se o Vasco foi eliminado pro Flamengo no domingo, vai ter aí restando poucos dias para conseguir fechar contratações, já que a janela de transferências se encerra aqui no Brasil no dia 4 de abril. Depois disso, o Vasco vai ficar um longo período aí aguardando o início do Campeonato Brasileiro, que começa, se eu não me engano, no dia 16 de abril. O primeiro jogo do Vasco vai ser contra o Atlético Mineiro. Ainda falta definir a data e o horário desse jogo, mas está previsto para que o Campeonato Brasileiro tenha sua rodada inicial no dia 16 de abril. Deixa aí nos comentários aí o que você acha da possibilidade do Vasco contratar esses dois jogadores. Pode fazer ofertas aí a esses clubes. As propostas são de empréstimos. Os dois jogadores poderiam chegar ao Vasco aí por empréstimo, pelo menos até o término dessa temporada, de acordo com as informações. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Valeu por ter assistido até o final. Deixa o like, se inscreve aí no nosso canal, ativa o sininho. Tamo junto. Forte abraço. Assim que tiver mais novidades, vamos trazer aqui no canal. É nóis. Saudação vascaína a todos.